Olá, artistas! Eu tava querendo testar esse esboço volumétrico já faz algum tempo e na pintura digital, no desenho digital, eu acho que é mais simples e mais fácil pelas ferramentas, pelas coisas que a gente possui na plataforma. Então, eu decidi já trazer logo no começo, porque esboço é uma das coisas, primeiras coisas, né, que a gente faz no desenho e com a vantagem, né, do esboço volumétrico, do esboço convencional. E aí porque como o próprio nome já diz, a gente já dá volume e forma para o desenho e até mesmo a gente pode colocar algumas cores já, umas cores primárias. E a gente tem uma visão um pouco melhor do todo do desenho, porque ele no final ele fica como se fosse uma silhueta. E depois a gente só precisa contornar ou adicionar outros detalhes e ficou um processo, acho que é o processo mais fácil. Na primeira camada, eu fiz a sua forma corporal, ou seja, aquela velha anatomia humana, e depois eu fui acrescentando as suas roupas e características da personagem. E a personagem que eu escolhi, não sei se vocês conhecem, mas é a nova personagem, nova agente, Killjoy, do jogo Valorant da Riot Games. E eu tô usando essa referência de uma cosplayer gringa, que eu não sei pronunciar o nome, então nem vou arriscar, mas vai estar aqui na tela e aqui também na descrição, etc. Que também é uma boa dica para quem busca referências de personagens de filmes, animes, etc. De pegar cosplayers, porque a sua roupa já está caracterizado e também hoje em dia está muito profissional, então é uma boa forma de pegar as referências, de fazer certinho, e também de ajudar outros artistas, que no caso são os cosplayers, a disseminar o trabalho deles. Agora, nessa terceira camada, eu vou fazer meio que a line art, ó, adicionando vários detalhes e também com outro pincel. Esse pincel que eu estou usando para line art, ela imita meio que o bico de pena. O anterior imita o marcadores, por isso que quando você passa duas vezes por cima, ele fica mais pigmentado, mais escuro. E na primeira fica mais opaco. Eu também diminui a opacidade da camada anterior e nessa eu abri mais referências porque eu queria entender mais o personagem. Então eu peguei direto da fonte de vídeos e imagens oficiais da personagem, nada de fanart ou outros cosplayers. Pode ter algumas adaptações. E quanto mais original for, melhor, porque aí você tem menos distorção na sua reprodução. E isso é muito importante quando você está fazendo uma fanart, mesmo com uma boa referência, esse cosplay é muito fiel. Também apareceu, acho que em diversas páginas oficiais da Riot. Mas por questão de ângulo também, que não cobre todos os detalhes da roupa, eu busquei outras imagens. E fonte nunca é demais. Se é a sua primeira vez aqui no quadro de desenho digital, as configurações do meu notebook e do tablet que eu estou utilizando vai estar aqui na descrição. E a plataforma que eu estou utilizando é o Krita. E nele, a cada vez estou descobrindo várias coisinhas que eu vou passando durante os vídeos de desenho digital, porque esse é o intuito de a gente aprender junto. E nele tem uma ferramenta que é muito interessante, que quando você está utilizando um brush, um pincel, e você aperta o E, automaticamente ele vira uma borracha, com as mesmas características do pincel. Ou seja, por exemplo, se eu estiver usando o pincel de marcador, que ele é um pouco opaco, quando eu passar, ele não vai apagar inteiramente tudo, mas sim apenas uma parte, fazendo meio que um degradê. Isso aplica em todos os pincéis, então é muito prático, porque às vezes você está pintando e erra, e é só apertar o E, passar por cima, apertar o E de novo, que você continua com o seu trabalho. Não tem todo aquele movimento do braço para ir até o botão, depois voltar, aí apagar, aí depois voltar para o pincel que você estava usando e voltar para o desenho de novo. Isso parece ser meio frescura, mas se você está horas trabalhando no mesmo desenho e você faz isso várias vezes durante o processo, no final dá uma diferença enorme, não apenas de tempo que você economiza, mas também de energia. Isso é muito interessante, é muito prático, gosto bastante. Outro atalho que é muito parecido com o Paint Toolsai, para quem está acostumado a utilizar, é a tecla Tab. Quando você está na tela pintando e aperta Tab, ele meio que esconde tudo e só fica a tela que você está trabalhando. Isso é muito bom, principalmente se você não tem um monitor muito grande ou seu espaço ou as barras de ferramenta atrapalham na hora.
e é bem prático também. E outra ferramenta que ajuda bastante com o pincel é apertando a tecla Shift e arrastando para o lado, para a esquerda ou para a direita, a gente consegue diminuir e aumentar o tamanho do pincel. Isso é muito prático porque, como a gente está com a mão esquerda no teclado, o Shift fica no dedo mindinho. Então, em outros espaços de trabalho, normalmente é o colchete. Aqui também dá para alterar com colchete, diminuir e aumentar. Só que os colchetes fica do lado do Enter, que fica do lado direito da mão. Então, ou você tem que ir com a mão que você está segurando na caneta, se você for destro, né? Ou com a mão esquerda, que fica um pouco mais longe. E é o mesmo esquema da borracha do pincel, que pequenos processos adiantados economiza muito tempo no final, no resultado final. E para finalizar esse esboço, eu decidi fazer igual os esboços que os artistas da Riot faz com as splash arts. Eles meio que usam tons de cinza, bem básico e flat, que é aquela cor chapada, e indicam pontos de luz no próprio desenho de forma simples e fica uma coisa magnífica. Dá uma olhada nesses exemplos que foram os últimos que saíram para o Legends of Runeterra. Muito da hora, né? Então eu tentei trazer esse estilo que é bem simplificado, apenas com luz e sombra e tonalidades de cinza, mas que é muito prático de entender um desenho, deixar apenas a sua essência. Bom, eu queria focar nessa parte primária que é o esboço, então não coloquei a coloração, mas eu posso trazer ele posteriormente. Então, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui para não perder mais vídeos. E o desenho ficou assim, o esboço. Vou ficando por aqui e falou!